Mas eu quero compartilhar um texto de um homem que deixou para nós um legado. A Bíblia tem vários exemplos de homens que nos inspiraram. E o que Deus colocou no meu coração é um que você o conhece. Não pelo empreendimento dele, não pelo que ele construiu no decurso da sua vida, mas sobretudo pelo que ele deixou, a marca que ele deixou para a sua vida como homem, como pai, como esposo e como servo de Deus. Gênesis capítulo 6, verso de número 9. Zé Maria, repasse ao pastor Alisson nossa gratidão também, que também esteve conosco, mas não dava para ele sair, deixar a igreja no domingo à noite, é difícil, a gente sabe disso, mas o desejo dele era estar aqui também. Então transmita nosso agradecimento mais uma vez e o nosso abraço a ele pela dedicação que ele teve com esse curso e conosco, né? Foi um tempo precioso que nós passamos cada quarta-feira. Irmãos, o número de inscrições, o Eltras, ele vai te explicar depois, mas ele tem um número limitado, são 8, né, Eltras? Ou 10? 10? Então são 10 vagas por turma. Então, querido, se você não procurou, já tem gente que antes dessa formatura já pediu para ser inscrito. Então já tem gente ocupando aí esses lugares. Então se eu fosse você, eu não deixaria passar esse momento também. Terminando o culto, procura o Eltras em nome de Jesus. Gênesis capítulo 6, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: eis a história de Noé. Era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Eu vou ler ali mais uma vez, verso 9, talvez a minha versão bem um pouco diferente dessa. Vamos ler juntos comigo, irmãos? São estas as gerações de Noé. Era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Verso 10. E ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Senhor Jesus, fale conosco nessa noite. Abra os nossos olhos, que a sua palavra cumpra o propósito dela, que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Eltras falava aqui sobre o que a gente deixa, legado. Legado tem uma certa semelhança com herança, às vezes até a gente confunde uma coisa e outra. Mas, na verdade, são palavras e conceitos bem distintos um do outro. A herança tem muito a ver com o que a gente deixa em termos de posse. E até de dívida também. Tem gente que herda dívida. O legado não. O legado eu classifico ele como uma herança imaterial. A gente não consegue palpar um legado. A gente recebe dele, a gente bebe dele, a gente vive dele, a gente se inspira nele. É o legado. E diferente da herança, o legado ele tem uma durabilidade infinitamente maior. A herança não. Tem gente que recebe uma grande herança e não termina a sua vida e não consegue nem sequer repassar essa herança para a sua próxima geração. Ele já consome toda a herança deixada e ela tem prazo de validade. Dependendo da administração, ela se vai como um pássaro, ela voa. O legado não, o legado ele fica. E o que Noé deixa não foi apenas um barco, até porque ele ficou lá em algum dos montes
da antiguidade, alguns dizem que um Ararat. Então não serviu para depois. Eles não venderam, eles não se utilizaram dele. Certamente aquele barco, aquela arca não foi o que Noé deixou. Noé deixou muito mais do que isso. E eu queria deixar aqui apenas 4 verdades sobre o legado de Noé que ele deixou para a sua geração. É interessante que o verso 9 começa dizendo: são estas as gerações de Noé, ou a história de Noé. No hebraico é exatamente isso, as gerações dele. Tem a ver com o que ficou, com o que a próxima turma depois de Noé recebeu. Inclusive nós recebemos dele também. O primeiro legado aqui, a primeira verdade do legado de Noé, está logo no verso 9. O que é que Noé deixa para os seus filhos e para nós que nos inspiramos na sua história? O legado de sucesso dele feito através de um caráter aprovado. Olha o que diz o verso 9: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. No meio da sua geração, Noé se destacava como? Pelo que ele era, pela integridade do seu caráter, pela maneira justa que ele procedia no dia a dia. Irmãos, coisa rara, virtude rara e pouco buscada, pouco valorizada numa sociedade que valoriza o ter e não ser. O que você tem é o que te faz alguém, é o que a sociedade diz, é o que as pessoas dizem. Se você chega numa loja, isso já aconteceu comigo, eu entrei numa loja assim, eu estava vendo um terno, há muitos anos atrás, para a minha formatura da graduação de teologia. Eu entrei numa loja de terno, e eu entrei de jeans, eu entrei de tênis, eu entrei de camisa de malha. Irmãos, do jeito que eu entrei, eu fiquei. Ninguém foi me atender. Ninguém foi perguntar o que poderia ser feito. Você está procurando o quê? Eu não sei se eles acharam que eu estava indo para pedir, não sei se chamaram a segurança, não sei. Mas eu sei que, irmãos, eu fui totalmente ignorado. Aí eu disse, tá bom. No outro dia, eu incrementei. No outro dia, eu fui arrumado. Bem arrumado. Irmãos, eu mal entrei na mesma loja. Eu mal pisei dentro. Alguém já veio de lá. Assim, boa tarde. Seja muito bem-vindo. O que o Senhor deseja? Eu digo, como muda? Como muda? Então, uma sociedade que valoriza o ter. É o que você veste, é o que você anda, carro que você tem, a casa que você possui, é isso que para as pessoas contam. Ser uma pessoa destacada, relevante, de sucesso, é o quanto você conseguiu de aplicação, é o quanto você tem de propriedades. Irmãos, e não foi esse o legado que Noé deixou. Noé não mostra a nós nessa noite uma preocupação, em primeiro lugar, deixar uma impressão de alguém que conseguiu um sucesso na sua carreira, mas de alguém que de fato viveu um caráter burilado, lapidado e aprovado. Não era justo, não era íntegro, não era correto. E eu coloco isso, queridos, como um fundamento para a vida de um homem. E fundamento a gente logo lembra daquilo que a gente investe e nunca vê. Quem constrói, quem teve a oportunidade de construir uma casa, sabe que a parte do fundamento é uma das partes que você mais gasta. E você não vê nada dela, porque está tudo lá embaixo. Né, Elton? Está tudo lá embaixo. Seu investimento está em ferragem, em cimento, em concreto, em brita, em isso, em aquilo. Tudo lá embaixo, você não vê nada. Mas é o que dá sustentação ao prédio, à casa. Sem aquilo, o visível,
o que traz destaque, o que traz ali a contemplação, aquela casa bonita, não se sustém, não se mantém. Assim a vida de um homem. Se o seu caráter não for a base da sua vida, não adianta ele ostentar títulos, não adianta ele mostrar o seu contra-cheque, não adianta ele mostrar os seus bens, a sua propriedade, não se sustenta, não se mantém. É vil, é vão, é passageiro, é ilusório. Noé, ele tinha uma preocupação: o que eu vou deixar como legado de caráter para os meus filhos, para as minhas gerações. Papai é aquele que fala a verdade, meu marido é aquele que promete e cumpre, é aquele que se preocupa, se ele pegou emprestado, ele repõe, é aquela pessoa que honra com os compromissos, ou é aquela pessoa que não está nem aí, é aquela pessoa folgada, que dá calote, que fala e não faz, que promete e não cumpre, que ninguém sabe se o que ele está falando é verdade ou não. Que tipo de legado a gente tem deixado? O que esse curso vai trabalhar muito na vida da gente, não é como a gente ser próspero financeiramente, é como a gente deixar um legado de caráter, é ver em nós áreas da nossa própria vida que estão com arestas, que estão com algumas lacunas, e procurar de alguma maneira corrigi-las. Noé foi esse homem. Irmãos, a Bíblia nos dá respaldo aqui e acolá sobre essa necessidade. Paulo, falando a Timóteo, no capítulo 1, vai dizer no verso 19: conservando a fé e a boa consciência. E ele vai dizer que alguns, tendo rejeitado a fé e a boa consciência, naufragaram na sua trajetória, naufragaram na fé. Veja, o que faz uma pessoa naufragar na fé é quando ele rejeita a boa consciência. É aquele crente, é aquele homem que se diz homem de Deus e que começa a negociar princípios que ele aprendeu em casa, ou deveria ter aprendido em casa. Isso começa muitas vezes em casa, o caráter começa a se formar no lar. É a obrigação e a responsabilidade de nós pais transmitirmos os princípios. Ei. Ô filhão, vem cá, não é assim que se faz. Mas não é um discurso teórico, é um discurso prático, é aquilo que eles conseguem ver nas nossas vidas e eles reproduzem aquilo. Esse é o legado que Deus quer que a gente deixe. Como é o nosso caráter, aprovado por Deus? Ou é um caráter frágil, é um fundamento frágil, onde não se pode construir nada? Queridos, homem ao máximo vem para trabalhar isso em nós. Que caráter é o nosso? Que tipo de caráter nós temos trabalhado dia a dia? E eu quero dizer que Jesus, aquela história de que pau que nasce torto morre torto. Você já viu essa história? É porque não conheceu o carpinteiro de Nazaré. Carpinteiro de Nazaré trabalha muito bem com pau que nasce torto. E ele endireita, ele conserta, ele apruma, ele deixa aquela pessoa correta, certinha, endireitada. Amém, queridos? Noé deixa para nós esse legado. Além disso, Noé deixa para nós um outro legado, que é o compromisso da intimidade com Deus. O verso de número 9 ainda diz que ele andava com Deus. Oh, irmãos, que coisa tremenda! Você sabe de quem Noé foi bisneto? Noé foi bisneto de um cidadão chamado Enoque. Aí você diz assim, e daí? E daí que esse Enoque, cuja história está aí alguns capítulos antes, a Bíblia diz que esse Enoque andou com Deus. Veja aí, irmãos, a transmissão do legado.
O bisavô andava com Deus. Ele não sonhava que esse estilo de vida iria repassar para o seu bisneto. Ele não sabia, não imaginava que o seu bisneto seria alguém tremendamente usado por Deus para salvar a humanidade. O que é que Enoque deixa? Um legado de intimidade. Noé, irmãos, absorve aquilo. Eu não sei se isso, irmãos, com certeza. Você já participou de rodas de conversa em casa? É a melhor coisa que tem, os causos de família. Nossa, o seu bisavô, nossa, sua avó. E a gente vai ali naquelas histórias tão boas, e a gente não se cansa. Eu lembro que a gente sentava com meu pai, com minha mãe, ali numa arinhazinha de casa, e irmãos, eram as mesmas histórias. Eu já sabia, mas fazia de conta que nunca tinha ouvido, para ouvir de novo, para rir de novo. São causos de família. E eu imagino eles contando esses causos de família. Papai, e quem era vovô? Seu vovô era Lameque, um cidadão gente boa. E o pai do meu avô, quem era, papai? Era Enoque. E onde é que ele está? Você não sabe da história dele não, meu filho. Seu bisavô era tão íntimo de Deus. Ele andava tão de perto com Deus, que um dia Deus disse assim: ô Enoque, vamos lá em casa? Essa historinha foi contada por uma criança, e ela reproduziu nessas seguintes palavras. Pediram na escolinha para ela contar a história de Enoque, e ela contou assim: Enoque foi um camarada que era amigo de Deus, e eles passeavam todo dia, que eles andavam, né? Ele andava com Deus, então eles passeavam, iam caminhar juntos, faziam uma caminhada juntos. E chegou um dia que o papo, a conversa estava tão boa, que eles não viram o tempo passar. Foram conversando, as horas foram avançando, e de repente o Enoque para e disse: Deus, nossa, já tem tanto tempo que a gente está andando e conversando, e é tão boa a nossa conversa. Eu tenho que voltar para minha casa. E disse que Deus olhou para o Enoque e disse assim: ô meu filho, a minha casa está mais perto da sua agora. Quando a gente saiu, você e eu estávamos mais perto da sua casa, mas agora nós estamos mais perto da minha casa. Então vamos acabar de chegar. E aí o Enoque foi tomado e nunca mais apareceu, porque Deus o tomou para si. Eu imagino Noé dizendo: uau, eu quero também esse negócio. Deus levou o vovô, levou, então eu vou andar com Deus também. Irmãos, o fato é que a Bíblia é clara quando diz que Noé também andava com Deus. E eu quero dizer que isso é uma escolha, é uma decisão pessoal sua. Você pode ver pessoas caminhando com Deus e dizer: nossa, quantas experiências aquele homem vive, quantas experiências aquela mulher vive, parece que Deus assim está tão perto dele. Eu quero dizer que isso não é privilégio de uns, mas é escolha de uns. Alguns escolhem passar mais tempo com Deus, alguns escolhem andar com Deus, alguns escolhem dedicar parte da sua vida e dizer: eu vou parar tudo para estar com Ele. Alguns escolhem abrir mão de algumas distrações e prioridades para dizer: eu quero andar com Deus, eu quero ter mais intimidade com Deus. E essas pessoas vão longe, irmãos. Que legado eu tenho deixado para minha casa? Que legado você tem deixado para a sua casa? É de uma pessoa que ama Deus, é de uma pessoa que caminha com Deus, é de uma pessoa que tem o coração sedento por Deus.
Será que na nossa casa, irmãos, é comum os filhos verem a gente que é pai orando ou não? Será que é comum eles observarem muitas vezes você de joelhos? Deixa a porta do quarto aberta quando você for orar. Principalmente quando seus filhos estiverem lá. Para quê, pastor? Para que passando eles vejam seus pés curvados, seus joelhos dobrados, e eles possam se inspirar e dizer: papai e mamãe estão falando com Deus. E amanhã serão eles. Amanhã serão os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, pessoas que você vai influenciar e nem vai saber, porque eles vão dizer assim: vovô andava com Deus, papai andava com Deus, na hora da tribulação, na hora da luta, papai e mamãe dobravam os joelhos, davam as mãos e oravam, eles sim buscavam a Deus, e Deus os atendia, Deus os respondia. Isso vira história a ser replicada, a ser copiada. O problema é que muitos de nós, irmãos, não temos deixado esse tipo de modelo. Talvez o que os nossos filhos têm visto sejam as nossas reclamações, as nossas murmurações, as nossas chatices, as nossas rabugices, as nossas brigas e mais brigas e desentendimentos, e nunca um pedido de perdão, nunca uma reconciliação, nunca um joelho que se dobra e um coração que se volta para Deus. Além disso, Noé deixou também uma valorização dos princípios da família. Além do seu caráter, além da sua devoção, são legados que ele deixou. Era justo, era íntegro, ele também andava com Deus, ele valorizou princípios da família. É para imaginar que uma pessoa como Noé, que uma pessoa como Enoque, não tinha família, porque era uma pessoa tão dedicada para Deus, porque imagina assim: agora eu tenho família, eu não tenho tempo de buscar Deus. Irmãos, esse homem teve logo 3, Sem, Cão e Jafé. O Enoque também teve muitos filhos. Isso não era algo que os impedia. Não era aquele tipo de crente que diz assim: para eu ser crente, eu tenho que me afastar das pessoas. Para eu ser crente, esses dias eu fui no monte, e eu achei engraçado que construíram uma casa lá. Uma casa bem mal feita. Era um negócio de tábua. Era aquele lugar mesmo para a pessoa que vai lá e não quer voltar. Ele deve ficar lá 1 semana, 2, eu não sei. Mas é uma casinha que construíram lá e deve ter alguém que mora lá dentro. Irmãos, ser crente não é ser alienado. Ser crente não é ser ET. Sabe aquela figura esquisita? Há muitos anos atrás, as pessoas que falavam de crente entendiam que era a pessoa mais bizarra que existia. A pessoa mais esquisita, mais mal-humorada, mais, não pode. Que condenava todo mundo, que jogava todo mundo no inferno. Era assim que a gente era visto. Eu quero dizer que um crente, irmãos, ele não é uma pessoa alienada do mundo, nem muito menos da sua família. Já ouvi testemunhos de pessoas, esposas de pastores, que diziam assim: ele tinha tempo para a igreja, mas não tinha tempo para a família. Nós ouvimos um dia desse atrás, a esposa que dizia: ele olhava para a gente, para os nossos filhos, para o nosso filho: eu tenho que ir na igreja. Às vezes o menino doente, às vezes o menino com febre, ele dizia assim: se vira, eu estou indo para a igreja adorar o meu Deus. Irmão, ser crente não é ser alienado.
Ser crente é ser normal. É um pai que conversa, que ri, que conta causos também. Ou você não tem causos para contar? É o papai que vê, ou melhor dizendo, o filho que vê o papai e a mamãe dando bitoca. Sabe o que é bitoca? Não, né? É beijo. Seu filho vê você e sua esposa assim dando uns abraços e uns beijinhos dentro de casa, sim ou não? Não, pastor, misericórdia. Aí apelou, profanou o altar do Senhor. Irmãos, tem que ser exatamente na hora que eles estão passando. Você pega a amada, dá um abração. Eles vão fazer assim, eca. A Debinha faz, eca. Eca agora. Sabe, irmãos, coisa de gente. Abrace mais, beije mais, ria mais. Teve filhos. Você acha que ele jogava... Irmãos, a prova de que Noé fez um para-casa de qualidade é que na hora que ele diz assim, nós precisamos construir um barco, mas papai, aqui não tem água, não tem mar, não tem nada mais. Deus disse, meu filho, que ele vai mandar uma chuva. Nossa, papai, ele é homem que não mente. Papai, ele tem intimidade com Deus. E eu amo tanto papai, que eu não vou deixar ele trabalhar sozinho. Fato é que todos trabalhavam. Fato é que na hora H, todos entraram na arca. Irmãos, se tivessem disposição com aquele velho chamado Noé, os filhos diriam assim, pode ir. Pode entrar nele. Lá em casa já é difícil, mas a gente trancado dentro desse barco aí, cheio de bicho. Nós não vamos não. Mas eles foram. Por que eles foram? Eu imagino que Noé era aquela pessoa boa de se estar do lado. Pastor, mas ele era um homem que andava com Deus. Ele quase que não andava, ele flutuava. Era alguém assim que brilhava, era alguém que tinha uma auréola, e as asas estavam quase rasgando o manto dele. Não tem nada disso não, irmão. Não se engane com estereótipo. Deus não está valorizando se você anda por aí vestido de pano de saco, não. Deus está olhando é o seu coração. Viste Davi, meu servo? Homem segundo o meu coração, que faz tudo o que me apraz. Senhor, eu vi os irmãos dele, mais fortes, maiores, não agradei de nenhum, porque o homem, ele vê apenas a aparência, Deus, ele vê o coração. Sabe, irmãos, Deus nessa noite está nos encorajando. Agora, para finalizar, Noé deixou um legado de caráter, Noé deixou um legado de intimidade com Deus, Noé deixou um legado de estrutura familiar, e por último, nos versos de número 14 até o 20, a gente vai ver o empreendimento de Noé, que foi a construção da arca. E isso para nós fala muito. Porque muitas vezes hoje nós colocaríamos o empreendimento na frente de todas as outras verdades. Nós colocaríamos o que ele fez, o que ele conquistou, quais foram os seus títulos, quais foram os diplomas que ele conquistou ao longo da vida, suas realizações. Nós colocaríamos na entrada principal da nossa casa. Este é o Noé. Senhor Noé, doutor Noé, pós-graduado em construção naval,
Está ali o Noé. Por último. O que ele fez, o que ele construiu, teve um diferencial tremendo. E esse é o entendimento que nós precisamos ter naquilo que também a gente faz. Porque até o que ele empreendeu teve um diferencial. Primeiro, porque ele fez segundo a orientação de Deus. Noé, faz uma arca. Ele não saiu assim, sem buscar uma direção, uma orientação da sua maneira. Eu vou construir uma arca desse tamanho, não. Pode ser menor, eu vou fazer daquele jeito. Não, você vai fazer do meu jeito. Ele segue a direção de Deus. Muitas vezes a gente está querendo fazer algo na vida, empreender algo na vida, fazer um curso, fazer uma graduação, e a gente faz assim, sem um senso de direção, sem orar antes, sem pedir uma direção, um sinal de Deus antes. Ei, irmãos, a gente é crente, a gente não pode esquecer disso não. Noé, ele ouve Deus dando a ele a direção, vai lá, Deus planta um projeto, Deus planta um sonho no coração desse homem e ele o executa. Aliás, além disso, esse empreendimento não tinha fins egoístas. Irmãos, todos os bichos estavam lá dentro. Não era só para ele. Os bichos estavam lá, a esposa estava lá, os filhos estavam lá, a nora estava lá, e os outros só não estiveram porque não quiseram entrar. Porque ele foi o pregador da justiça. Ele clamava, ele dizia, olha, cada martelada que Noé dava era de fato uma pregação. Ele estava dizendo, Deus vai condenar o mundo, mas ninguém deu valor ao que ele falava. Então, os outros não terem entrado, até porque quem fechou a porta da arca não foi Noé, foi Deus. Eu imagino que se fosse Noé, alguém chegaria lá, Noé, sou Joaquim, seu amigo de infância, a gente estudou junto na escola do Belém, só. Noé disse, nossa, Joaquim, brincava com ele. Entra, Joaquim, entra. A água já está na sua cintura. Vem, traz sua mulher feia. Vem. Não foi Noé que fechou, foi Deus. Deus fecha a arca. É como se dissesse assim, o tempo da graça foi concedido a todos. Mas agora a porta se fechou. E o fato é que só Noé, sua família e aquele tanto de animais entraram na... Mas veja, o propósito não foi egoísta. Isso é importante a gente entender, porque muitas vezes tudo que a gente faz só tem uma finalidade: nosso prazer, nosso conforto. A gente recebe o salário, a gente não pensa em ajudar ninguém. A gente não pensa, será que alguém precisa de uma ajuda? Não, ninguém me pediu. Se ninguém me pediu é porque está todo mundo bem. Vai orar. Deus, eu posso ajudar alguém esse mês? Eu só tenho R$30. Eu só tenho R$50. Eu só tenho, mas eu quero ajudar alguém. Irmão, nunca faça nada pensando só em você. Noé, quando construiu a arca, ele entendeu que aquilo visava um propósito de alcançar a humanidade. Além disso, e para terminar, o empreendimento que Noé realizou não destruiu a sua família. O projeto que Noé construiu salvou a sua família. Pastor Josué Gonçalves, ele tem uma frase célebre que diz: nenhum sucesso justifica o fracasso da sua família. É aquela devoção ao que eu faço, à obra das minhas mãos. Eu não tenho tempo para minha família, eu não tenho tempo para minha mulher, eu não tenho tempo para os meus filhos, eu não tenho tempo. E a gente muitas vezes entra num caminho
que a gente vai colher os resultados, ou melhor, as consequências dele lá na frente. Veja, Noé construiu um barco, irmãos, levou muitos anos, muitos anos para terminar aquele barco. Mas ele inseriu a família dele. Ele trouxe a família dele para perto. E no final das contas, toda a família de Noé foi salva. E Deus está nos alinhando nessa noite, dizendo que a sua família vale mais do que o seu projeto de vida pessoal. Se você não puder incluir sua família no seu projetão de vida, rasgue-o, jogue fora. Ele não é digno de você. O projeto que é digno de um homem de Deus é aquele que sua família está incluída nele. É aquele que ele vai visualizar lá na frente: minha família vai ser salva. Que adianta um homem ganhar o mundo? A gente vê pessoas aí pregando o evangelho. Nós vimos aí um livro, né? É um livro da filha do Billy Graham. Quem sou eu para falar mal daquele homem, gente? Mas a filha dele tem um livro e ela relata. Ela teve que perdoar o pai, o grande evangelista Billy Graham, que levou o evangelho a centenas de milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Mas ele perdeu a sua filha. Se não fosse pela misericórdia de Deus, ela estaria perdida até hoje. Nenhum sucesso, volta a usar a frase do nosso querido pastor Josué, nenhum sucesso justifica o fracasso da nossa casa, da nossa família. Noé nos serve de exemplo, Noé nos serve de imitação, e a gente tem um propósito, a gente quer ser homem ao máximo. Estou falando agora para os homens. Cadê os homens da igreja aí? Fraco demais. Estava precisando do hambúrguer. Cadê os homens da igreja aí, gente? Nos sentimos os 300. Vamos orar, fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Se você estiver do lado de alguém da sua casa, fica aí do lado dele, do lado dela. E eu gostaria que você orasse aí. Você está só com seu pai, ora só com ele. Está aí só com sua mãe, ora com ela. Está com seu esposo, sua esposa, ora com ele, ora com ela. Vamos orar. Vamos dizer: Deus, nos ajude. Tem misericórdia de nós. Nós homens, nós pais, nós maridos. Nos ajude, meu Deus, a sermos homens de verdade, semelhantes a Jesus, iguais a Ele. Nos ajude, Senhor. Dê-nos a graça de, assim como Noé, termos um legado de caráter, fundamento sólido de uma boa consciência, o legado de um coração próximo de Deus, íntimo do Pai. Um homem que caminha com Deus, que anda com Deus. Irmãos, uma das lições fantásticas, maravilhosas, não pode dar spoiler, mas a lição que fala sobre o sacerdócio é de encorajar qualquer um. Você precisa assumir o seu papel de um homem de Deus. Um homem que valoriza os princípios da sua casa. Depois é o que a gente faz. Depois. Você pode orar junto aí. Ora com sua família. Ora com eles. Oh Pai, nós queremos nessa noite, Senhor, apresentar a nossa casa diante do Senhor. Clamamos pela misericórdia do Senhor sobre o nosso lar. Deus, nós precisamos tanto da intervenção do Senhor.
Precisamos que esse andar contigo seja uma realidade na nossa família. Espírito Santo, nessa noite nós entregamos a Ti a vida dos nossos filhos, dos nossos pais, cônjuges, Senhor, daqueles que estão conosco diariamente, que precisam, assim como nós, Senhor, experimentar o favor, a graça, o amor do Senhor. Deus querido, nós queremos mais uma vez como igreja nesse lugar dizer que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Por isso, meu Deus, que as mãos de misericórdia, de bondade, de amor do Senhor se voltem de maneira favorável sobre os nossos filhos, sobre as realidades da nossa casa, Senhor. Meu Deus, que o Espírito de vida, de cura, de renovo esteja, Senhor, fazendo algo extraordinário na nossa família. Que a Tua presença, Senhor, seja como um luzeiro dentro da nossa casa. Que a Tua palavra seja motivo, Senhor, de conversas, de reflexões, mas também seja praticada dentro do nosso lar. Meu Deus, que o amor, Senhor, que Tu tens derramado sobre o nosso coração, que constranja cada um de nós, seja uma realidade praticada dentro de casa, Senhor. Meu Deus, que a esperança nunca seja algo perdido, de vermos dias melhores no nosso lar. Pai, nós queremos abençoar os varões dessa igreja, cada homem, Senhor, que Tu tens colocado aqui. Nós queremos declarar profeticamente que eles serão levantados, Senhor, como sacerdotes, ó Deus, dessa geração. Sacerdotes cheios da palavra, cheios da unção do Teu Espírito, cheios da unção que despedaça julgos familiares, mas também com corações cheios de amor. Servos do Senhor e servos do seu cônjuge, Senhor, dentro de casa. Oramos por mulheres sábias, Senhor, mulheres mansas, mulheres, Senhor, que temem o Teu nome, mulheres que têm um jugo de Cristo sobre elas, mulheres mansas e humildes, Senhor. Oramos por um avivamento, meu Deus. Como uma vez ouvi uma pregação que dizia que antes do grande e terrível dia do Senhor, há um mover que o Senhor vai liberar sobre as famílias, que é a conversão do coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, para que o Senhor não fira a terra com maldição. Antes do grande e terrível dia do Senhor, faz isso na nossa geração, Senhor. Faz isso na nossa geração, Senhor. Faz isso na nossa geração, Senhor. Conversão genuína que traga cura e transformação nas nossas casas. Faça isso, Senhor. E nós entregamos a nossa casa a Ti, em nome de Jesus. Querido, eu quero convidar você a cantar essa canção conosco. Que a sua casa, eu queria chamar o Ministério de Louvor, seja um lugar de bênção. Nós vamos profetizar a bênção sobre a nossa família. Amém? Se você está perto da sua família, do seu cônjuge, dê a mão para ele nessa hora. Nós vamos declarar que a bênção do Senhor virá sobre os nossos lares. A bênção do Senhor se estabelecerá sobre a nossa casa. Irmão, às vezes a nossa casa ainda não é aquele lugar que nós sonhávamos que fosse. Mas eu quero profetizar que será. Porque nós temos um Deus que tudo pode. Nós vamos crer nisso, amém? Queria convidar o pastor João, o Dani, a minha mãe, a pastora Wanda para vir aqui. Nós vamos declarar isso. Ontem nós estávamos ali naquela igreja e a pastora pediu para a gente orar pelas crianças. E eu chamei a minha mãe e falei assim: mãe, você é uma geração anterior à minha, tem uma dupla unção. E aqui nós temos 1, 2, 3, e nós queremos declarar isso sobre a sua casa também. Que a unção do Senhor venha despedaçando o jugo sobre a sua família. Que o Senhor venha trazendo conversão. Quando eu ouvi essa ministração de Malaquias, que antes do terrível dia do Senhor, o Senhor converteria o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Esse vai ser um avivamento poderoso, que vai acontecer antes da volta de Jesus. Você crê nisso? Então agora, com todo o seu coração, declare essa canção. Nós vamos declarar que a sua família será uma bênção. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Comece a orar aí no seu lugar. Ore em línguas, você que ora em línguas. Comece a gerar isso no seu espírito.
Comece a pensar nos seus filhos abençoados, nos seus filhos crescendo, sendo profetas do Senhor, cheios da unção do Espírito, cheios da palavra de Deus. Pense na sua filha como uma profetisa, alguém que vai fazer diferença na geração dela. Pense no seu filho como alguém que vai ser levantado para trazer harmonia nos lares, para trazer conversão a muitos. Comece a declarar aí no seu lugar. Deus, eu creio no que o Senhor vai fazer na vida da minha família. E eu viverei para ver o que o Senhor vai fazer por meio da minha vida e por meio da vida dos meus filhos e por meio da vida do meu cônjuge. Pelas gerações futuras, esse legado se estenderá e nós veremos a bondade do Senhor em todas as gerações que virão, até 1000 gerações. Até 1000 gerações. Aleluia. Abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, te conceda sua graça e te dê a favor, querido? Dá um pouco de retorno, obrigada. Eu quero declarar uma coisa sobre você. Ela estava sentada na cadeira lá do nosso quarto e ela disse assim: eu não tenho mais nada para fazer nessa terra, acabou. Ela estava muito debilitada. E eu lembro que eu falei assim com ela: mãe, se Deus tivesse cumprido a sua missão, você estaria com Ele. Mas a palavra do Senhor diz que os justos florescerão e na velhice darão muitos frutos. E eu quero declarar sobre você, querido, que está aqui e que tem mais de 50, de 60, de 70. Olha, a palavra do Senhor diz que o ministério de Moisés floresceu quando ele estava bastante idoso. E eu quero orar pelos idosos nessa hora. Eu quero declarar aqui, assim como Joel profetizou, os velhos terão sonhos, eles sonharão. E eu quero declarar que essa igreja vai ser uma igreja de homens e mulheres que sonham. Ainda na velhice, o Senhor vai encher o seu coração de sonhos, de projetos. Você não vai parar.
Você vai ser como Caleb, que ainda na velhice se sentia como 40 anos, como quando ele saiu do Egito. Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre os idosos dessa geração, que eles vão ter muitos sonhos, sonhos que não vêm deles, sonhos proféticos, sonhos que vão cumprir o propósito para esse tempo, para essa geração. Você vai sonhar e você vai profetizar, e você vai viver frutos abundantes. Você vai ser viçoso, você vai ser florescente, porque o Senhor vai fazer isso. Você pode dizer amém? Mas eu quero orar pelos jovens. Quantos jovens temos aqui? Cadê os jovens? Cadê os que têm espírito jovem? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que os jovens, eles teriam visões. Quero que o Senhor abra a sua visão espiritual nessa hora. Você quer viver a visão que vem do alto? Coloque as mãos sobre os seus olhos nessa hora. Deus, o mundo está vendo coisas e vivendo coisas, mas eu quero profetizar sonhos do coração de Deus, visão que vem do alto. Abre a visão dos jovens, abre a visão dos jovens, Senhor. Visão espiritual sobre essa geração, visão espiritual sobre essa geração. Meu Deus, visão espiritual aberta agora, desimpedida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu vejo o reino do Espírito gerando coisas poderosas agora. Meu irmão, eu não sei se você está entendendo, tem um liberar sendo feito agora, e você pode fazer parte disso. Você quer fazer parte disso? Receba aí no seu lugar o toque do Senhor. Visão espiritual aberta. Eu quero orar pelas crianças nessa hora. Você está com a sua criança aí? Se você não tiver, eu vou pedir para a Hortência. Hortência, por favor, chama as crianças aqui. Você ora em línguas, começa a orar em línguas aí no seu lugar. Ora em línguas, gera no seu espírito, gera no seu espírito. Existem coisas que são liberadas primeiro lá, e nós trazemos à existência o que é liberado lá, e a gente vai ver isso acontecendo aqui. Você pode dizer amém? Crianças cheias do teu espírito, Senhor. As crianças podem subir as crianças, podem subir, todas as crianças. Podem subir aqui para o altar, gente, para o altar. As crianças podem subir. Você pode levantar suas mãos. Podem subir todas as crianças, podem subir. Pode subir, Gabriel. Gabriel, sobe lá. Podem vir aqui para o meio. Meu irmão, começa a profetizar aí no seu lugar. O que você quer ver que essas crianças façam? Eu creio em crianças que vão curar pessoas. Eu creio em crianças que vão ter voz profética para esse tempo. Eu creio em crianças que vão ser missionárias, mas também vão ser professoras, também vão ser engenheiros, também vão ser médicos, mas vão ser pastores. Oh, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, nós vamos ungir as crianças. Nós vamos ungir as crianças. Meu irmão, meu Deus, você não tem noção do que o seu filho pode fazer nessa geração. Você não tem noção quantas vidas podem ser alcançadas por meio de um filho seu. Agora imagina se toda essa geração se levantar na unção e no poder do Espírito de Deus. O que elas vão fazer? O que elas vão fazer?
cheios de poder, cheios de unção, cheios de autoridade, cheios de visão, cheios do poder da tua palavra, entendimentos abertos, olhos espirituais abertos, mentes cativas ao Senhor, obediência à tua palavra, pés santificados, vida consagrada, unção poderosa, palavra liberada, libertação que vem do alto, unção que quebra o jugo, poder do Senhor sendo alcançado. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos vidas cheias, palavra, Senhor, unção, louvor, adoração, dons, visões. Oh Deus, o teu Espírito encha profetas com visões do alto, Senhor, aqueles que vão marcar o seu tempo, que vão marcar a sua geração, homens e mulheres íntegros, comprometidos com a tua palavra, homens fiéis, homens curados, homens que vão curar outras vidas, homens cheios do teu Espírito, mulheres que vão ser adoradoras, ah, meu Deus, você pode cantar comigo? Que a bênção, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. nenhum de vocês vai ser tocado pelo homem mau. Vocês serão guardados de toda a corrupção desse mundo. Os caminhos de vocês serão selados pelo poder do Espírito. Vocês crescerão em graça, em sabedoria, em conhecimento de Deus, tanto diante do Senhor quanto diante dos homens. Vocês serão boca de Deus para essa geração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, meu irmão? Aleluia! Aleluia. Querido, que o Senhor Jesus te abençoe. Nós temos alguns avisos para te dar. Os irmãos já avisaram que os sanduíches ó estão... Quem vai comprar, dá um glória a Deus aí. Amém. Então você vai descer lá e os irmãos estão vendendo lá embaixo. Não deixa de abençoar, porque nós estamos para começar aí o curso Aliança para os casais. E vai ser um tempo precioso. Amém? Deus te abençoe. Margarete disse que o café está esfriando. Tem bolo, está esfriando não, está quente, está quente. Não tem não. Ah, o fogão estava ocupado, mas tem refrigerante, tem suco, tem bolo. De milho. Fabricação da Bia? Gente, fabricação da Bia. Olha aí, eu queria convidar os nossos visitantes, aqueles que nós apresentamos no início, por favor, acompanhe a Margarete, ela está aqui na frente, ó, esperando vocês. Vamos aplaudir a esses queridos, vamos, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Isso. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Você pode levantar suas mãos. Senhor Jesus, nós te damos graças por esse tempo tão precioso, por essa formatura, Senhor Jesus, por esses irmãos que fizeram parte, meu Pai, dessa primeira turma. E eu sei que muitos outros, Senhor, ao longo dos dias, dos meses, serão também abençoados através
desse curso Homem ao Máximo. Abençoe cada um, meu Pai, que veio te louvar, te adorar, cada família aqui representada. Leva-nos agora em paz e segurança. Dá-nos uma semana debaixo da proteção e da provisão do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, Deus te acompanhe, Deus te abençoe, tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Vá em paz e não deixe de ir sem o seu hambúrguer, em nome de Jesus.